Este espetáculo surge por um convite da Marta Lapa e do Rui Malheiro, que são a atual direção aqui da Escola de Mulheres, e que me convidaram para encenar uma peça para a companhia. Eu fiquei muito contente, porque eu tenho este caso de amor com o teatro, que ando sempre lá a tocar, às vezes vou mais ao teatro mesmo, mas realmente fazer uma encenação, tinha acontecido o monólogo para a Fernanda Lapa, o ódio, mas era bastante performativo, tanto que estreámos num espaço de uma galeria, na Galeria Graça Brandão, em Lisboa. Tinha partilhado uma encenação com a Fernanda Lapa, mais uma vez, Uma Boca Cheia de Pássaros, mas apropriar-me eu assim de um texto, escolher eu o texto e partir para essa abordagem, transposição para a cena é realmente a primeira vez. Na pesquisa, comecei a pesquisar essencialmente textos escritos por mulheres, não é? Respeitando um bocadinho o que é a gênese da companhia, de qual a Fernanda Lapa fez parte da fundação, e portanto esta preocupação com o dar visibilidade à escrita de mulheres, com temáticas que se ligam também às questões das mulheres. E nessa pesquisa comecei a ver várias coisas. Fui muito rapidamente à Gertrude Stein, porque é uma autora que eu adoro e que acho que é muito desafiante. E nessa pesquisa descobri que havia algumas adaptações para rádio de trabalhos da Gertrude Stein e que me deram muita curiosidade. Pensei, vou começar a pesquisar também aqui textos de outras autoras que tenham escrito para rádio. E cheguei a várias e cheguei nomeadamente à Angela Carter. E comecei a ler as peças que ela tinha escrito para a rádio, fiquei muito entusiasmado e acabei por selecionar A Companhia dos Lobos. A Angela Carter, pelo que eu percebi, escrevia muitos contos breves e depois pegava em alguns e desenvolvia-os. Desenvolveu alguns para rádio, desenvolveu alguns para novelas, desenvolveu também para argumentos de cinema. Portanto, mas ela partia muito desta coisa do conto, deste formato muito curto, quase como criando ali um embrião de coisas que poderiam depois ser desenvolvidas ou não. O caso deste conto, ela desenvolveu logo no ano seguinte a ter escrito, desenvolveu para uma versão radiofónica e logo, penso que uns 4 anos depois, desenvolveu para um argumento cinematográfico que foi realizado pelo Neil Jordan em 1984. Eu lembro-me de assistir à estreia, porque tenho idade para... estava lá, estava cá já, e portanto lembro-me muito bem de ver a estreia do filme. E agora nós propusemos fazê-lo em palco. Eu penso que ele já foi adaptado para palco noutras versões, nomeadamente em Inglaterra, mas que eu não vi essas adaptações. E sim, havia aqui uma contradição de raiz, que é, então vamos pegar num texto que é para ser ouvido e livremente imaginado por quem está em casa ou no carro, ou onde for, a escutá-lo, e estamos nós a condicionar o que é a materialização dessas palavras e desses ambientes e dessas caras das pessoas que são imaginadas por quem ouve. Eu considerei nesta apropriação essa vontade da Angela Carter de trabalhar com vários mídia, e nomeadamente também com o cinema. Ela era mais crítica com a televisão, mas também acabou por trabalhar para a televisão, nomeadamente como jornalista, e fazer programas culturais sobre várias questões, nomeadamente sobre cinema. E pensei, não, vamos fazer uma peça em que deixamos mesmo assim estar presente essa dimensão radiofónica, em que a peça está no escuro e, portanto, o espectador tem que imaginar aquilo que nós estamos a dizer e a fazer, os sons que estão a ser produzidos aqui, passar para um estúdio de televisão muito rudimentar, respeitando um bocadinho aquele olhar crítico que ela tinha sobre a questão televisiva.
E depois, aterrando aqui neste espaço onde estamos agora, esta zona mais perto do público, esta zona mais propriamente teatral. E a peça circula por essas várias apropriações, por essas várias linguagens, com o elenco que se tem que desdobrar em muitas funções, portanto, às vezes estão só a interpretar um texto pela voz, às vezes estão a interpretá-lo aqui mais com todo o seu corpo e a sua voz e já não amplificada, portanto a voz direta e acústica, e também são operadores de uma série de objetos e de instrumentos que produzem os sons e os efeitos sonoros que nós vamos ouvindo e que dão os ambientes em que a ação se passa. E também operam a câmara, portanto são multifacetados. Eu apelei a todos os seus recursos e eles disponibilizaram-me todos estes seus recursos para realizarmos esta peça. Nós respeitámos bastante a peça, fizemos muito poucas alterações ao texto original. Há só ali uma menção aos ossos da avó que ficam a protestar, que nós eliminámos porque nos parecia complicado transmitir isso de uma forma clara. É uma coisa que funcionaria se calhar melhor em rádio, e na altura em que surge já não estamos na rádio neste espetáculo e portanto pareceu-nos complicado. Portanto, mas basicamente mantivemos muito o texto. Abrimos espaços na peça para poder ter aqui uma dimensão mais física, porque tanto o elenco como eu, uma vez que eu venho da dança, é minha área de trabalho, eu queria muito que eles tivessem essa experiência em certos momentos, terem um trabalho mais físico, mais radicado na exploração física. E, portanto, abrimos alguns espaços nesta estrutura para poder haver esses momentos em que a voz desaparece e em que estamos mais com o corpo e a linguagem do movimento. Ora, no texto de partida, eu acho que há aqui uma grande preocupação da Angela Carter com as questões da sexualidade da mulher, desta adolescente, deste capuchinho vermelho, e toda a repressão patriarcal que é exercida sobre ela, que é curiosamente até mais exercida por uma figura feminina que é a avó que representa aqui essa ordem patriarcal e que mantém a sociedade dentro dos seus conformes, dentro dos modelos idealizados pelos homens. E a avó acaba por ser a representante dessa ordem patriarcal. E nesse sentido nós até temos aqui a avó frequentemente interpretada pelos atores e não pelas atrizes. Tem essa voz masculina que dá esse lugar da avó. Portanto, continuamos a trabalhar nessas questões porque são muito presentes no texto e fazia-nos sentido elas estarem presentes aqui, essa questão da opressão do masculino sobre a mulher. Mas depois, a Angela Carter tem uma escrita, dentro de uma tradição que é muito britânica, tem uma escrita que abre muitas possibilidades lúdicas. E eu estava-me a apetecer, e daí a escolha destes textos, estava-me a apetecer esse lugar mais lúdico, depois de alguns projetos que vão um bocadinho zonas mais negras. Aqui estamos no gótico, mas é um gótico aliviado porque tem muito humor. Eu destacaria isso. Nesta nossa apropriação, nós investimos muito em zonas de humor. Um humor que trata questões sérias, mesmo assim, mas que as tratamos através do humor como uma arma para lutar contra certas opressões e certos elementos da nossa estrutura social que são menos agradáveis e favorecem menos essa liberdade e essa igualdade das mulheres. Há um elemento que eu penso que consegui chegar bastante onde queria nesta apropriação, que é não fazer de uma peça radiofónica uma simples adaptação para palco e fazer uma encenação mais convencional. Portanto, ela passa realmente por esse lado da rádio, passa pela TV, chega ao teatro, e isso eu queria.
O que é que eu retirei, digamos assim, porque deixou de me fazer sentido, foi o lado de estúdio. Eu queria mais a vivência do estúdio radiofónico, do técnico que opera, e não fui tanto por aí. Essa vertente fui abandonando. São eles e elas que operam estes objetos que estão aqui atrás de mim e que fazem toda essa produção de sons. Têm um lado técnico e estão vestidos de uma forma diferente. Tem um figurino básico que a Carlota concebeu que remete mais para esse lado mais técnico e prático e trabalhador, que depois é contraposto com outros figurinos, quando eles tentam mesmo incorporar as personagens já de um outro modo, mas não é tanto a vivência do bastidor como eu inicialmente tinha pensado. Muitas coisas no meu caso, penso eu, porque como eu parto muito de uma ideia de construção de figuras, se calhar não de personagens mesmo, mas uma construção de figuras, como parto muito de um contexto dramatúrgico, ainda que possa não ir tanto à narrativa como se vai aqui, mas parto de um pressuposto de que os gestos e os movimentos surgem dentro de contextos de dramaturgia, isso também é comum aqui neste trabalho. O que é menos comum é a presença tão constante da voz no meu trabalho, apesar de às vezes haver voz, ela não é tão presente. E a narrativa aqui, e muito nomeadamente o contar histórias, o storytelling, faz muito parte da peça e nós respeitamos. E aí estou numa zona que não é o meu terreno habitual de trabalho. Olha, eu acho que eu gosto muito e acho muito importante quando a arte fala diretamente dos problemas que se estão a viver no mundo. Não é tanto a minha zona de operar. Eu opero mais no território de continuar a abrir espaço a uma poética, ao imaginário, ao imaginar, essa defesa de podermos imaginar, que eu acho que é também igualmente importante porque é um contraponto a um estado do mundo em que parece que nos conduz para deixarmos de poder imaginar. E continuar a afirmar e reivindicar esse lugar da imaginação, eu acho que é muito importante e é uma luta que tem que ser feita também. Francisco, muito obrigado. Obrigado, eu.